Olá, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo esteja contigo, esteja sobre ti. Estou com a Bíblia aberta no livro de Gálatas, no capítulo 5, mais precisamente no versículo 16. Lembrando que eu estou usando aquela Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Até que Paulo está dizendo: olha, a carne quer uma coisa, mas o Espírito de Deus quer outra. Vocês não devem fazer o que a carne de vocês quer. Não, Paulo não estava dizendo que eu não posso satisfazer a minha carne. Preste atenção. Por exemplo, você quer comer algo, sei lá, bife à milanesa, arroz, feijão, batata frita, ovo frito, uma saladinha de alface e tomate, a famosa à la minuta. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Eu vou estar satisfazendo a vontade da minha carne, pastor. Não tem nada de errado. Porém, a carne também deseja que você, sei lá, se relacione com outra mulher, você que é casado, você se relacione com outro homem, você que é casada, que você faça algo ilícito, algo errado. Então isso, mediante a palavra de Deus, é errado, então eu não devo fazer. Como eu falei, não tem nada de errado você comer aquilo que você quer, que você gosta, mas há outras coisas que são erradas. Então Paulo está dizendo, olha, tua carne quer uma coisa, mas o Espírito de Deus diz através da palavra que isso é errado, então eu não devo fazer isso. E ele usou exemplos de coisas que são erradas aos olhos de Deus. Ele fala de sensualidade, imoralidade sexual, indecência. Ele fala de brigas, de iras, de ciúmes, de revolta, de excesso de raiva, de idolatria, né? De invejas, de bebedices. Ele fala de coisas que são erradas, entre outras coisas que são erradas mediante a palavra de Deus. E que eu não devo fazer, porque a minha carne quer isso. Esse corpo que aqui está quer isso. Quero que você entenda o que eu vou dizer. Eu vi alguém falar que é da natureza do homem. Não estou justificando, tá? Não entenda errado que eu estou justificando. Daqui a pouco você, está justificando o erro? Não. Mas é da natureza do homem. O homem tem mais a libido sexual, o homem tem mais desejo, o homem quer mais de uma mulher, o homem olha para uma mulher, daqui a pouco já pensa, já vem do coração, está errado. O próprio Senhor Jesus disse que se eu olhar para uma mulher com intenção impura, já estou pecando. Mas é da natureza do homem, da natureza carnal do homem, do sexo masculino. Não estou dizendo que o sexo feminino também não tenha desejos, não estou dizendo, mas é do homem mais isso, fluir mais. Então quer dizer que para o homem ele gostaria de ter mais de uma mulher, 2, 3, 4, 5. Você talvez saiba a história de homens que têm várias mulheres. Mas isso não é correto. Embora tenha razões fisiológicas, físicas para isso, mas não é correto. Está errado. Então não devo fazer. Devo ter a minha esposa, me controlar, ter esse entendimento de quando olhar para uma mulher e olhar de uma maneira diferente, que isso não é correto.
desviar o meu olhar, talvez não ficar conversando com ela, não ficar na volta, não ficar dando vazão aos meus pensamentos, porque isso é errado. A minha carne quer isso, é desejo da minha carne, mas está errado. Está errado isso mediante a palavra de Deus, então eu não devo fazer. Então ele fala aqui inúmeras coisas que são erradas, que é do desejo da minha carne e que eu não devo fazer, que se eu faço isso, eu não estou vivendo o Espírito, eu estou dando vazão à minha carne. E ele diz assim, versículo 21, invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então quer dizer, quem vive essa vida assim, vive praticando a vontade da carne, vive dando vazão à vontade da sua carne, fazendo o que a sua carne quer, essa pessoa está perdendo a salvação dela. Isso mesmo. Ela está, mas eu vou na igreja, eu oro, peço perdão a Deus, está tudo bem. Não, aquele que vive na prática disso está colocando a sua salvação em risco. Paulo disse, as pessoas que vivem assim estão perdendo a sua salvação. Ele continua no versículo 22, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as suas paixões, desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja dos outros. São Paulo diz assim, mas aquele que é nascido de Deus, ele está sujeito às coisas da carne, está, porém, essas coisas ele deixou de lado, ele mata isso diariamente, ele não faz a vontade do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 14, Paulo fala algo muito interessante, ele fala da batalha que ele enfrentava. Ele fala no Romanos, no capítulo 7, versículo 14 até o versículo 25, o quanto tem muitos momentos ele fala inclusive no versículo 24 ele fala assim, como sou infeliz. Quem me livraria deste corpo para que me leve para a morte? Romanos capítulo 7, versículo 24, como sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser, eu não vou ler aqui, porque senão vai ficar muito longo. Paulo, ele fala da batalha que ele enfrentava. Ele fala nos momentos, ele está falando dele. Embora Paulo fosse um homem de Deus, e que temesse a Deus, e tivesse uma vida alicerçada na palavra de Deus, a vida dele fosse pregar o evangelho, Paulo ele tinha as batalhas dele, Paulo tinha os desejos, sim, os desejos dele, como qualquer um dele. E Paulo falava, então aqui, ele fala aqui da luta que ele enfrentava, que ele queria fazer algo, mas ele fazia o contrário. E muitas das vezes ele queria fazer o que era certo, mas ele acabava fazendo o que era errado. Isso mesmo está na Bíblia. Não, pastor, o apóstolo Paulo não. Paulo era um homem de carne e osso que nem você, que nem eu, sujeito aos desejos, sujeito aos erros, às falhas. Em alguns momentos Paulo com certeza errou, falhou. E ele chega a falar, eu queria fazer o que é certo, mas eu fazia o que é errado. Eu sei o que é certo, mas em muitos momentos a minha carne me levou a fazer o que é errado. Não estou justificando o erro, o pecado. Porém, Paulo, ele tinha essa batalha dele. Imagine eu e você. Que a minha carne, a sua carne quer uma coisa, porém, a palavra de Deus, que temos um entendimento, conhecimento, diz para a gente fazer diferente. E, inclusive, ele fala no versículo 24, quem vai me libertar desse corpo? Para que eu pare de fazer o que é errado? É isso que ele quer dizer. Ele fala, Deus através de Jesus Cristo. Somente com a força de Deus. Somente com a presença de Deus nós vamos conseguir. Somente com o novo nascimento nós vamos conseguir. Por isso que é importante você orar, você buscar, você congregar, você se alimentar. Eu vejo, me perdoe falar isso, pessoas relaxadas não buscam. Sabe, são descuidados com a sua vida espiritual. Aí depois caem no erro, no pecado, não tem força para se levantar, não tem ânimo, não tem coragem. Por isso que a nossa vida deve ser uma vida de oração, meu irmão, de obediência, de temor a Deus.
E quando a gente errar, a gente falhar, a gente buscar o perdão, a misericórdia de Deus, não deixar aquele erro, aquela falha, vamos dizer assim, fazer com que a gente não tenha ânimo para buscar Deus, não tenha força para buscar Deus, se sentir acusado. Cuide da tua vida com Deus. Tudo isso que eu falei até agora, tudo isso que Deus, perdão, falou através de mim, para que você tenha cuidado com a tua vida espiritual, para que você tenha zelo com a tua vida espiritual, para que você não seja descuidado, relaxado, tenha uma vida de oração. Uma oração não é só para pedir bênção, viu? Porque tem gente que pensa que a oração só serve para pedir bênção, vitória, conquista, prosperidade, portas abertas, dinheiro. Não! Para que você tenha uma vida com Deus, para que você possa estar forte. Orar para que Deus te fortaleça, pedir, Senhor, me fortaleça espiritualmente, me dá força para mim resistir ao pecado, para mim vencer a minha carne, ter uma vida com Deus, meditar na palavra, congregar. Eu falo muito importante, as pessoas têm que congregar, você tem que congregar, minha irmã, meu irmão. Ah, mas eu vejo pela televisão, pastor, eu vejo pela internet. Não, você tem que congregar. Eu falo de ter um abraço, de ter um carinho, um afago, de poder conversar com alguém frente a frente, de ouvir uma palavra para você, de poder conversar com alguém, aquela pessoa se dirigir a você. É triste o que eu vou dizer, mas eu tenho visto as pessoas relaxadas com a sua vida espiritual. Ela pensa que vem uma vez por semana na igreja, tá bom. Quando vem também, né? Quando vem. Porque às vezes só vem quando tem um propósito especial, quando só tem uma campanha, vai ter um café da manhã, vai ter um dia do milagre, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Uma vez alguém falou para mim, não sei se foi um bispo, um pastor, que tem que dar alguma coisa para as pessoas virem na igreja, senão as pessoas não vêm. Quer dizer, olha como é, tem que ter a reunião disso, a reunião daquilo, a reunião dos homens, a reunião das mulheres, a reunião dos jovens, a reunião de vai dar não sei o que, vai dar água, e vai dar não sei o que, vai dar para a pessoa poder congregar, a pessoa vir na igreja. As pessoas estão tão fracas, sempre tem uma desculpa. Desculpa abrir meu coração, uma desculpa para tudo. Eu até entendo que às vezes a pessoa está doente, somos carinhosos, surgiu um problema, uma situação, mas não deixa de congregar, não deixa de buscar, não deixa de orar pela tua vida com Deus. E também não é, como eu falei, só orar para pedir bênção, vitória, milagre. Para a sua vida com Deus, você ter uma vida com Deus. Porque diariamente é uma batalha. A nossa carne quer uma coisa, o nosso espírito quer outra. A minha carne, a sua carne quer uma coisa, mas geralmente o que nós queremos é contra a vontade de Deus. Medite nisso. Cuide da tua vida com Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te prospere, que Ele tenha misericórdia de ti. E cuide da sua vida com Deus. Ore para que o Senhor te fortaleça, te dê ânimo para vencer as lutas e batalhas que você trava diariamente contra a tua vontade. Tá? Um domingo abençoado, uma semana abençoada a todos. Que a tua vida possa estar incessada. Isso aqui que é a palavra de Deus. Tá, minha irmã, meu irmão? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.